A Evelyn, essa disciplina também vale para aqueles que não cursaram no segundo módulo mesmo, né? Essa disciplina de infraestrutura de banco de dados é do segundo módulo do manutenção e suporte, né? Aí nós temos, pode ter aí alguma pessoa em dependência, né? Não sei. Eu não estou acessando a pauta aqui, eu não sei quem está fazendo pela segunda vez, ou dependência ou não, né? Não sei se eu te respondi, Evelyn, mas essa disciplina é do segundo módulo do curso de manutenção. Ah, tá. O Matheus Alves pediu desculpa, entrou na sala errada. Era o Flávio Lamas que dava essa matéria. Tem um tempinho que ele deu essa matéria. Ele depois entrou, acho que uma professora substituta, e, e aí ele foi dar outras disciplinas aí. Ela foi a única matéria que não teve online no segundo módulo. Esse histórico aí eu não tenho, eu não sei, eu não lembro, assim, o que teve online ou não, né? Isso aí realmente eu não lembro. Eduardo. Pessoal, boa noite aí para vocês. Boa noite a todos. Eu já até conversei já com alguns aqui, enquanto esperava a turma chegar. Essa disciplina aqui é do segundo módulo de manutenção e suporte, né? Disciplina de infraestrutura de banco de dados. Está todo mundo na sala correta aí? Se alguém tiver entrado na sala errada, deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui, senão vai atrapalhar. Boa noite, boa noite. Gente, essa aula de hoje é mais para a gente conversar um pouco aí, se for possível, né? E mostrar para vocês como é que vai ser aí a disciplina, né? Como acho que a maioria de vocês estava comigo ontem, né? Acredito que alguns de vocês estavam comigo ontem na aula de sistemas operacionais. A minha abordagem é muito semelhante, tá? A metodologia de ensino aqui vai ser bem parecida. O meu som tá legal? Tá ok? O áudio aí tá? Beleza. Ok. Então, assim, como eu falei com vocês, alguns de vocês estavam lá na aula de sistemas operacionais. Mais um entrando. Eu, eu pretendo tocar as minhas disciplinas, mesmo sendo à distância, né, que complica um pouco, claro, mas eu pretendo tocar na metodologia de sala de aula invertida, né? Ou seja, a gente vai ter, assim, alguns encontros síncronos, né, tipo esse que a gente está tendo hoje, mas nós teremos aí alguns, a gente vai ter aí material também disponível lá no AVA,
tá? Para vocês estudarem. Então, 50% da disciplina vai ser assíncrona e 50% vai ser síncrona, tá? Eu não abri ainda o AVA da disciplina, não fiz a integração ainda do acadêmico lá com o Moodle, porque eu estou esperando o pessoal do registro acadêmico acertar o, o registro acadêmico acertar a questão das matrículas, etc., para eu poder fazer essa integração, tá? E aí, semana que vem, se tudo der certo, a gente, a gente vai estar aí com a nossa sala virtual funcionando, ok? Professor, a previsão de término é quando? Eu não pretendo ir até às 10, tá? Hoje é mais para apresentar a disciplina e responder questões que vocês tiverem, tá certo? Eu vou fazer uma apresentação aqui da disciplina, mostrar qual vai ser a metodologia, né? Como eu falei, eu gosto de trabalhar naquela mesma metodologia de sistemas operacionais que alguns de vocês já conheceram, tá? Isso, eu vou estar dando aí para o MSI duas disciplinas, sistemas operacionais e essa aqui, infraestrutura de banco de dados. Ou seja, vocês vão ter que me aturar duas vezes aí, tá certo? O Rafael falou, né? Vai ter mais essa semana. Ah, tá. Ok. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, tá? Pode usar aí o microfone, sem problema. O chat eu não garanto que eu vou conseguir ver assim o tempo todo, né? Mas eu vou tentar seguir o que vocês me passarem pelo chat, tá certo? Mas o objetivo aqui é que a aula não seja só blá 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 aqui da minha parte e vocês fiquem aí só passivamente como ouvintes, né? Então, o que eu pretendo fazer, né? Meu planejamento de aula é deixar o material no AVA para vocês estudarem e a gente ter esses encontros síncronos, como a gente está tendo hoje, mas para tirar dúvida, discutir algum assunto que vocês ficaram com dúvida lá do material, tá? Mas eu preciso que vocês, pelo menos, deem uma lida no material que for deixado lá no AVA para vocês, tá? É claro que nesse início, como a gente nem tem o AVA ainda, o Moodle eu não fiz a integração ainda, vocês ainda não têm material para estudar, né? Então, nesse iniciozinho, vai ser meio ainda apresentação aqui da minha parte. Mas, com o andar aí do curso, eu vou tentar estimular vocês a participarem mais, apesar da dificuldade, né, dessa questão de ser online aí. Beleza? Vocês têm alguma dúvida inicial sobre a disciplina, turma, curso? Está todo mundo na sala certa? Tudo certo? Ninguém aí está de microfone funcionando? O Eduardo tá, cara. Eu tenho quase certeza que o microfone ali está funcionando. Do Eduardo, do Davidson também. Ah lá, o meu microfone está com problema. Isso aí é desculpa. A desculpa eu já conheço. Entrando mais um aí, Rafael de Barros. Não, foi só brincadeira aí. Vou confiar em vocês, que o microfone está quebrado. Fernando Rangel. A Evelyn já está convidando todo mundo para o casamento aí.
Gabriel Rangel falou que está de microfone funcionando. Então, tá bom. Então, faça parte aí da disciplina e pode falar. Isso, a Eve está querendo os presentes, tá? Beleza. Vou só falar aqui um pouco da disciplina para vocês, tá? Vocês estão enxergando aí a apresentação? Tá tudo certinho? Está enxergando aí? Infraestrutura de banco de dados, planejamento da disciplina. Alguém faz um joinha aí para mim. Beleza, Evelyn. Pô, obrigado, Evelyn. Você ajudou aí no feedback. Estou tentando lembrar se a Evelyn, porque eu tive 3 alunas Evelyn. Estou tentando aqui, pela foto eu não consegui identificar. Só está meio baixo o som, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Porque o meu som ele é meio alto, assim, não sei porquê, mas ele tem andado meio estridente. Melhorou aí o som? Opa, alguém abriu pelo menos para tossir, né? Só tá mais baixo, tá tranquilo. Beleza. Tá, vamos dar andamento aqui. Qualquer coisa, vocês chamam a atenção da gente, tá? Essa disciplina aqui, ela vai tratar, então, basicamente, como é que a gente monta uma infraestrutura de um banco de dados, né? Então, tem muita empresa que ainda usa banco de dados, as planilhas, né? Planilha Excel, qualquer coisa do tipo. Mas, quando a gente está lidando com uma quantidade maior de dados, de informações, fica meio que inviável ficar usando só planilha, né? Planilha do Excel, do LibreOffice, do Google Docs, o que for, tá? Então, a gente precisa trabalhar com banco de dados. Então, a maioria dos sistemas que a gente tem contato, aplicativo, de alguma forma, eles têm algum banco de dados armazenado em algum lugar, né? Então, o objetivo aqui é dar uma noção para vocês de como trabalhar com um banco de dados, ok? Então, fazer manutenção, né, fazer criação de um banco de dados, projetar um banco de dados também. Professor, Larissa, pode falar. boa noite. Boa Desculpa te noite. atrapalhar. Deixa eu te perguntar, você está apresentando a mesma coisa da aula de ontem? Não. O slide é muito semelhante porque a metodologia que eu uso é a mesma para as disciplinas, tá? Mas a disciplina de ontem foi sistemas operacionais. Ah, é verdade. Entendeu? Desculpa. E Eu estava na outra aula e terminou agora. Ah, tá. Beleza. É porque eu estava até falando com o pessoal, esse semestre eu vou estar ministrando para vocês 2 disciplinas. O pessoal que é do segundo módulo do manutenção e suporte, eu vou estar ministrando 2 disciplinas. Sistemas operacionais e infraestrutura de banco de dados. Tá? Então, só para repetir aí, para quem chegou depois, vocês vão estar me vendo aí mais vezes durante a semana, tá? Porque eu vou estar ministrando 2 disciplinas para o segundo módulo de manutenção e suporte. Ok? Então, eu vou estar ministrando sistemas operacionais e infraestrutura de banco de dados, que é essa aqui de hoje. Tá? Os slides, esse slide de planejamento ele é parecido porque a minha metodologia para as 2 disciplinas é a mesma.
tá? Eu vou usar com vocês sala de aula invertida. Ou seja, vou passar alguns materiais para vocês estudarem nos momentos que a gente não tiver encontro síncrono, tá? E durante os encontros síncronos, eu vou contar que vocês tenham pelo menos lido o material, tá certo? Então, vai ter lá no AVA vídeo, vai ter texto para vocês lerem, tá? E aí vocês vão estudar durante essas aulas que vão ser assíncronas e durante os encontros síncronos, como esse aqui que a gente está tendo hoje, né? A gente vai discutir os temas, se aprofundar mais um pouco e tirar dúvidas, tá certo? Então, eu não vou ficar aqui, assim, repetindo o conteúdo de novo, né, que vocês, eu espero, já tenham estudado, tá certo? Então, nós vamos ter encontros assíncronos através do AVA, né? Estranho falar isso, encontro assíncrono, mas vocês vão ter acesso ao material através do Moodle, né? E aí vocês vão poder estudar. Então, 50% da nossa carga horária vai ser síncrona e 50% assíncrona. Vocês vão usar o horário da aula para estudar o material que está lá. Ok? E aí vai ter exercício, vai ter vídeo para vocês assistirem, etc. Tá certo? Mas pelo menos a gente vai ter um encontro aí pelo menos a cada 15 dias aí. Tá? Então, para quem está achando estranho, o slide é muito parecido. Por quê? Porque eu uso a mesma metodologia para as duas disciplinas. Tá? Eu tenho essa intenção de usar essa metodologia com vocês. Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente pode até adaptar isso durante o correr aí da disciplina, tá? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Uma das coisas que trabalho no meu serviço é com banco de dados. Legal. Aí o Eduardo já vai passar algumas experiências aí para nós durante o curso. Rafael, ainda bem que eu estou tendo mais foco. Isso aí. Rafael ligou a luz lá e conseguiu ter mais foco, né, na disciplina. A Ruth saiu, ó. O pessoal já está saindo. O bom é que a Evelyn ri, né? Pelo menos eu não fico tão sozinho aqui. Mas brincadeiras à parte, vocês podem interromper aí, tá? Fica tranquilo. O chat eu não garanto que eu vou conseguir ler toda hora. Mas vocês podem interromper aí. Beleza, professor. Aí, agora a gente tem uma voz, que é a voz da sala, né? Que vai passar a situação para a gente. Então, essa disciplina aqui é uma disciplina importante para vocês, tá? Porque ela dá uma visão geral sobre o banco de dados, tá? Vocês vão sair aqui como um administrador de banco de dados sabendo tudo? Não, né? Mas é para dar uma visão, de acordo com o curso de manutenção e suporte, uma visão que vocês sejam capazes de olhar, por exemplo, um modelo de banco de dados e entender o que está falando ali, o que foi projetado daquela base de dados, tá? Então, isso é muito comum, você chegar numa empresa e eles te darem um modelo lá, às vezes até grande, um monte de tabela, relações entre as tabelas, e aí como é que você vai entender aquilo para poder fazer uma manutenção, por exemplo, né? Ou mudar alguma coisa naquele banco de dados. Então, vocês precisam ter pelo menos uma noção disso aí, tá? Deixa eu deixar o chat aqui aberto, que aí eu fico vigiando. A disciplina, né? Tá o nome dela, Infraestrutura de Banco de Dados.
ela faz parte aí do segundo período de manutenção e suporte. Não estou lembrado se ela foi dada no semestre passado, acredito que não. Não estou, pelo menos das reuniões pedagógicas aqui, não foi dado, né? Beleza. Então, a gente está ministrando essa disciplina esse semestre, e, se eu não me engano, eles vão ofertar todas as disciplinas esse semestre, tá? A carga horária dela é meio que padrão do curso, 80 horas, tem um pouco mais de teoria do que prática, né? A gente tem muito conceito aí para ver. Eu acredito que vocês não viram ainda no curso, tá? Então, por isso que precisa de uma base teórica aí para dar sustentação à disciplina, tá? Professor? Oi, quem falou? Gabriel? Oi. Pode falar. Quem tem, ou no caso está fazendo curso de Java, ou Python, né, no caso, vai ter mais facilidade nessa matéria? Ou não? A priori, não. Tá? Por quê? É claro que aprender uma linguagem de programação, né, você está estudando uma linguagem de programação, é sempre bom, porque você desenvolve o seu raciocínio e você desenvolve o seu entendimento de como funciona essa interação do sistema com uma linguagem de programação, isso é importante. Mas diretamente na disciplina, não, porque aqui a gente vai estudar um outro tipo de linguagem que vai lidar com o banco de dados, tá? Então, a nossa comunicação com o gerenciador de banco de dados, ela é feita através de uma linguagem que eu acredito que a maioria de vocês não conheça ainda, a não ser que trabalhe em alguma empresa, como foi o caso acho que foi o Eduardo que falou, né, que comentou que trabalha com banco de dados, eu acho que foi. Então, nas outras disciplinas, eu acho que vocês ainda não viram isso aí. A gente vai trabalhar aqui com SQL, tá? Que é uma linguagem padrão aí para interagir com um banco de dados, qualquer um, de qualquer plataforma. Tá certo? Então, objetivos. Vou acionar aqui de novo o chat. Objetivos dessa disciplina, né? Apresentar os conceitos e modelos de banco de dados. Então, basicamente, é fazer com que vocês entendam toda a estrutura teórica, todo o arcabouço teórico que tem por trás de um banco de dados, né? Então, isso aí é importante. Porque qualquer sistema que vocês forem fazer manutenção ou coisa do tipo, tiverem que prestar alguma consultoria, né, inserir alguma coisa naquela base de dados lá, você vai precisar entender alguns conceitos de banco de dados, né, o que é uma tabela, o que é uma relação entre essas tabelas, né, e o modelo de banco de dados. Eu já trabalhei em lugares que eles usavam folha A3, ligavam várias folhas A3 para montar o diagrama do banco de dados da empresa. E às vezes não era um só, né? Era mais de um. Então você pegava aquele monte de folha, um monte de cartaz lá, um monte de diagrama, várias tabelas, vários atributos dentro das tabelas, e até você entender aquilo ali não é uma coisa muito simples, né? Então a gente precisa estudar esses modelos para que, se a gente se deparar com isso profissionalmente, a gente sabe entender o que é aquilo, certo? Segundo objetivo, tornar o aluno apto a analisar e interpretar projetos de banco de dados. É basicamente isso que eu falei, né? Você vai chegar numa empresa, não, eu quero partir do zero. A gente está usando aqui, ainda no nosso sistema, uma tabelinha do Excel, por exemplo.
mas eu quero deixar o sistema mais profissional, a gente vai crescer o sistema, a gente precisa de um banco de dados, você pode ajudar a gente com isso, né? Então, a gente não sabe o que a gente vai pegar lá fora, nas empresas onde a gente for trabalhar. Então, a gente vai ter que mexer com banco de dados? Pode ser. E aí você vai precisar entender o que é um diagrama de entidade e relacionamento, né? O que é o SQL, como é que eu converso com esse banco de dados, como é que eu crio um banco de dados, né? E por aí vai. Terceiro objetivo, capacitar o aluno a efetuar instalações e manutenções em servidores de banco de dados, né? Vocês já devem ter visto aí que nós temos alguns tipos de servidores na rede, né? Tem empresa que tem um servidor só que faz tudo. Outras empresas não, tem 2 servidores para cada função, ou até mais do que isso. Então, geralmente, se separa um servidor ou 2, pelo menos, para ser servidor de banco de dados. Então, você armazena o seu banco de dados ali, suas tabelinhas, a relação entre as tabelas, e aquele servidor, aquela máquina parrudona lá, fica responsável por gerenciar aqueles dados, aquele banco de dados ali, tá? Geralmente, a gente não acessa o banco de dados na máquina direto, no teclado da máquina, né? A gente acessa remotamente o banco de dados. Então, via SSH, por exemplo, né? Ou via algum tipo de sistema específico lá da plataforma. Então, a gente tem essa figura dentro de uma rede de computadores, que é a figura do servidor de banco de dados. O outro objetivo aí é compreender aspectos básicos de desempenho de banco de dados. Meu banco de dados está lento, né? Por que está acontecendo isso? Será que ele está otimizado, né? As tabelas estão bem organizadas, passaram pelo crivo lá das otimizações, está precisando de mais memória, o que está acontecendo, né, com esse banco de dados? A gente precisa também analisar essas questões. E desenvolver conhecimento em manipulação de banco de dados através do SQL, que é a linguagem de consulta de banco de dados, tá? É através dessa linguagem SQL, que é padrão internacional, que a gente vai conseguir criar o banco de dados, inserir tabelas, registros, a gente vai fazer consultas ao banco de dados e por aí vai. É uma linguagem que, para mexer com o banco de dados, não tem jeito, tem que passar por ela, tá certo? Com algumas raríssimas exceções ali. Ok? Sobre objetivos, sobre a disciplina até agora, alguma dúvida? Não? Não. Alguém falou? Beleza. Tomar uma aguinha, tá, gente? É água isso aqui. O Evelyn, é água, tá, Evelyn? Tranquilo? Posso continuar aqui? Tranquilo, né? Sim. Beleza, ouvi um sim assim lá longe, mas vamos lá. A ementa do curso, né? A ementa, ela é meio que padrão, tá? Em curso de banco de dados. Geralmente, ela é muito parecida com isso aqui. Em curso técnico, em curso de graduação, geralmente a ementa de um curso de introdução a banco de dados é basicamente isso aqui. Não muda muito, não. Então, a gente vai ver lá, como eu falei, conceitos de banco de dados, né? A conceituação básica, que é importante, a gente vê isso aí. O sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, você tem lá a sua base de dados, que são geralmente, né,
as tabelas e as relações entre as tabelas, e dentro dessas tabelas tem os atributos, tá? E você tem um sistema que gerencia esse banco de dados, que controla acesso, e vai controlar gatilhos dentro do banco de dados, procedimentos. É como se fosse o sistema operacional do banco de dados. É esse sistema gerenciador que ele está falando aqui. Estrutura geral desse sistema, tá? O que está dentro desse sistema gerenciador de banco de dados, né? O que é padrão para qualquer plataforma? Mesmo se eu for usar um Postgre ou um Oracle, que são bancos de dados diferentes, de empresas diferentes, plataformas diferentes, mas a estrutura do sistema gerenciador, ela tem coisas em comum para todas elas, tá? Principais componentes do banco de dados, né? Eu vou chegar numa empresa, eles vão querer que eu implemente um banco de dados para eles, né? O que eu vou precisar? Quais são os componentes desse banco de dados? O que eu preciso fazer para criar um banco? Tá? Vantagens e desvantagens na utilização de banco de dados. O que é interessante, o que eu tenho que prestar mais atenção. Tá? A questão do sistema relacional. Apesar da gente estar numa época numa era aí de orientação a objeto, a gente ainda usa muito banco de dados relacional, que é basicamente isso que eu estou falando com vocês o tempo todo. É tabela, dentro dessas tabelas tem atributos, como se fosse uma tabela que você olha em livros, em revistas, aí, uma tabelinha, né? Então, lá dentro tem atributos, tem valores para cada atributo, e você faz relações entre essas tabelas, né? Então, por exemplo, você tem lá uma tabelinha chamada empréstimos de livro, né? Você está desenvolvendo um sistema de biblioteca e tem lá empréstimos de livro. Então, o empréstimo é uma tabela que vai estar ligada, por exemplo, com o usuário da biblioteca. Então, você vai ter lá uma relação entre empréstimo e usuário, né? São tabelas diferentes. Então, empréstimo vai ter lá seus atributos, o usuário vai ter lá seus atributos, nome, documento de identidade, por aí vai. Tá? Então, mesmo a gente estando nessa vibe aí da orientação a objeto, que ela não é de agora, mas ainda permanece, né? Ainda nós temos muito essa força aí do sistema de banco de dados relacional, que é tabela, atributo e relações entre essas tabelas. Basicamente é isso aí. Tá? Outra parte importante aqui da linguagem do banco de dados é a linguagem que esse banco de dados vai utilizar, né? E geralmente é uma linguagem de consulta a esse banco, né? Uma linguagem do tipo SQL. É uma linguagem basicamente, onde você vai passar consultas para o banco de dados, tá? E aí, dentro desse padrão SQL, nós temos linguagens, a gente tem essa sopinha aí de letras, né? DML, DDL e DCL. Mas, basicamente, é o quê? Você vai ter linguagem para criar o banco de dados, você vai ter linguagem para escrever, por exemplo, scripts para esse banco de dados, você vai ter linguagem para fazer manutenção no banco de dados, tá? Então, o SQL vai englobar isso tudo. Você conversa com o banco de dados através de uma linguagem que geralmente é o SQL, tá? Então, o legal de banco de dados é isso. Se você conhece e aprende o SQL, para você migrar de um banco de dados para outro, de uma plataforma para outra, fica muito mais fácil, né? Comandos SQL, os mais comuns que a gente vai ver, gatilhos e procedimentos,
tá? Que a gente utiliza também para startar processos dentro do banco de dados, por exemplo, e banco de dados cliente-servidor, né? Onde é meio que o padrão hoje em dia, né? Então, quando você está usando, por exemplo, um aplicativo qualquer no seu celular, você, por exemplo, está sendo cliente de algum banco de dados que está num servidor não sei aonde. Um servidor aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, onde for. Né? Você usa o Uber, você usa WhatsApp, Facebook, e você está mexendo com o banco de dados. Você é cliente de um banco de dados que está armazenado em um data center, vai saber aonde. Tá certo? Então, basicamente, é isso aí. Então, hoje em dia, a gente tem mais banco de dados cliente-servidor. É o mais comum, né? Como a gente tem mais rede cliente-servidor, é comum que a gente tenha banco de dados cliente-servidor também, tá? Sobre a ementa, alguma dúvida? Gabriel, que é o nosso falador aí da sala, que tem um Oi. microfone que funciona. Larissa. Larissa, tudo certo aí com a ementa? Por enquanto, sim, tudo tranquilo. Tá, beleza. De boas. Por Isso aqui enquanto é tá de água, boas. tá? Tranquilo, então? Só para eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos de vocês já tiveram ou têm contato com um banco de dados na empresa ou em algum curso que já fez? Quem puder passar aí no chat, assim, só para eu ter uma ideia. O Brendo, não. É Brendo mesmo o nome, tá certo? É isso? Brendo? Ok. Só fala quem tem. Ah, tá. Eu nunca, eu não. Ô, Ruth, você é a que fazia o técnico em informática? Eu não estou vendo foto sua aqui. Eu já iniciei, não. Ah, então desculpa, é porque eu tinha uma aluna que tinha um nome parecido, mas a gente chamava ela de Ruth. Então, a maioria de vocês, pelo que eu estou vendo aqui, não tem, não teve contato com o banco de dados, pelo que eu estou vendo, né? Poxa, Evelyn, não tem paciência, cara? Que isso? Tem que ter paciência. Toma suco de maracujá, essas coisas. Ainda mais você vai casar agora. Aí que você tem que ter paciência. Rafael, no presencial, esta matéria eu não entendi nada. Se Deus quiser, meu irmão, vamos orar, muito joelho no chão, e a gente vai entender essa matéria aí. Tá? Pessoal, apesar da aula ser... A gente está nesse momento de aula online, eu estou estudando, vendo formas aí, até conversando com outros professores, da gente, de alguma forma, fazer a prática de estudo, né? Depois eu vou ter que ver com vocês como é que está a questão de acesso ao computador, quem vai ter acesso ou não, né? Quem vai ter condição de instalar, enfim, Kahoot, quem vai ter condição, por exemplo, de instalar um gerenciador de banco de dados em casa ou no serviço, nas horas vagas lá, não sei como é que é, tá? Então, eu vou precisar saber dessas coisas depois. Lá no AVA, a gente faz essas pesquisas aí. Kahoot valendo 20 pontos. A gente pode fazer um campeonato aqui, ó, ver quem vai ganhar, né? A gente pode pensar nisso aí também.
A gente vê o que é possível. Então, galera, assim, a ideia é que a gente tenha essas aulas, esses encontros síncronos, mas para discutir o que vocês já deram pelo menos uma estudadinha, né? Ah, professor, eu estudei lá aquele conceito lá de tabelas em banco de dados, não entendi nada. Beleza, a gente abre aqui e vamos tentar explicar. Mas a ideia, eu não quero muito seguir essa questão de ficar só usando, só eu falando aqui e vocês só ouvindo, né? Tudo passivo, não. Eu quero ver se vocês participam aí mais da aula. Eu sei que é complicado na distância, mas a gente vai tentar fazer o possível aí, tá? Sobre a bibliografia, né? Eu não sei como é que está o acesso de vocês aí aos livros, né? Eu realmente não sei. Porque tem alguns alunos, nem eu o quê, Rafael? Sobre o que você está falando? Tá. Eu não sei como é que está a questão de acesso a livros de biblioteca. Não sei, eu não sei se vocês podem ir na biblioteca pegar algum livro. Isso aí vocês podem até ver através do líder de turma, né? Em algum momento eles vão explicar isso para vocês, tá? Que eu vi que tem alguns encontros aí ao longo desse início de período. Tem que ir no IFES. Deixa eu ler aqui. Acho que alguém tem a resposta. Acesso ao livros tem que ir no IFES, né? Achei que fosse digital. Pois é, eu realmente não estou sabendo, tá? Porque a gente tinha um acesso a livros via CEFOR, que é um outro campus do IFES, mas isso é pergunta para fazer para o coordenador de curso de vocês, e eu acho que eles vão passar algumas orientações agora nesse início de semestre. Eu não sei a data certinha, mas eles vão receber esse recado aí em algum momento, tá? Mas, assim, eu vou tentar passar o máximo de material que eu conseguir passar e que for possível publicar lá no AVA para vocês, tá? Porque, justamente, eu não sei como é que está esse acesso a livro, ok? Bem, sobre livro de banco de dados, nós temos vários, né? Alguns aqui estão até com a data meio desatualizada, mas o que muda, às vezes, eles lançam uma nova edição com alguma tecnologia nova que eles lançaram, mas a conceituação mesmo, né, ela não varia, assim, com tanta frequência. Então, qualquer um desses livros que estão colocados aqui, vocês podem usar como referência. Assim, o principal aqui, o famoso, né, é o do Silberschatz, que é utilizado aí em qualquer universidade internacional, qualquer curso técnico aí pelo mundo, de banco de dados, né, você vai ter esse material aí do Silberschatz, que é uma referência não só em banco de dados, né, mas outras áreas também. Esse aqui é o livro, digamos, referência top aqui da lista. Mas temos outros livros aí também que a gente pode trabalhar. E, na verdade, eu vou tentar trabalhar mais com videoaulas, que eu acho que é mais fácil para vocês, né? Vocês podem, por exemplo, tá indo para o serviço, ouvindo lá aquele vídeo. Então, pode ser, talvez, mais fácil para vocês terem acesso ao conteúdo. Mas eu vou tentar usar apostila, vídeo, né? Como geralmente eu faço nas outras disciplinas também, tá? O slide de avaliação, vocês vão ver que é o mesmo de sistemas operacionais, porque eu uso a mesma metodologia, tá?
A mesma metodologia que eu vou usar lá em sistemas operacionais, eu uso aqui. Então, isso aqui, quem esteve na aula de ontem, de sistemas operacionais, vai ver que esse slide aqui é a mesma coisa, tá? Então, nós teremos aí grupos de avaliações, né? Então, nós temos aí as listas de exercícios, que a gente pode usar aí, talvez, o Kahoot, para fazer, ou o próprio AVA também, se for o caso, né? E são geralmente listas para treinar, nesse caso aqui, são listas mais focadas para treinar a conceituação, a parte conceitual da disciplina. Então, esse grupo de tarefas, eu costumo dar aí 25 pontos, tá? Alguma pesquisa que eu peço para vocês fazerem, baseada em alguma bibliografia, entra nessa próxima categoria aí também, 15 pontos, tá? Alguma revisão bibliográfica, passo, por exemplo, 3 materiais e peço para fazer uma revisão sobre determinado assunto, né? Um exemplo. Criação de materiais específicos, que a gente pode usar aí várias ferramentas que existem, né? Que a gente pode usar via celular ou via computador. Debates, eu vou tentar deixar esses debates mais para esses encontros síncronos que a gente tiver, né? E aí, caso a gente tenha um problema aí de conexão, a gente vai estudando caso a caso, né? Isso aí sempre acontece. Mas aí, dentro de debates, você tem os fóruns, estudo de caso, exercícios, trabalhos compartilhados, né? Que vocês vão trabalhar de forma conjunta aí, e relatórios, etc. Tá? Então, esse grupo de atividades aí vale 25 pontos. E a participação, tanto no ambiente virtual, né, no AVA, quanto aqui no síncrono. A gente observa quem está participando, tem um plugzinho aqui que a gente usa, que a gente vê quem esteve presente nas aulas, então a gente usa isso aí, tá? Não só a presença no AVA, clicando lá nas coisas, mas fazendo perguntas, né, tentando participar da aula via chat, usando o áudio, o microfone, o que for, tá? A questão da recuperação paralela, eu costumo passar aí tarefas extras ao longo do período, avaliação para recuperar a nota, né? Então, da mesma forma que eu vou passar, por exemplo, uma plataforma de ensino gratuita, que vocês podem fazer cursos lá, vocês vão poder fazer esses cursos e me mandar o certificado. E aí eu dou algum pontinho baseado naquele certificado que você passou para mim, tá? Isso aí depois eu vou explicar tudo certinho no AVA, a gente conversa melhor quando essas coisas forem aparecendo, tá? Ok? Basicamente, eu fiz aqui só um apanhado do que vai ser a disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a disciplina, sobre o professor também, pode perguntar como é que serão as aulas, etc. Estamos à disposição. Sem dúvidas, Larissa, Wenderson, Brendo, Sem Rafael. dúvidas, professor. Tá tudo tranquilo. Tranquilo. Marlon, Gabriel, tranquilo, sem dúvidas. Beleza. Então, pessoal, como eu falei com quem estava ontem na aula de sistemas operacionais, eu não abri o AVA ainda por uma questão apenas de receio, tá? Porque como o registro acadêmico ainda está terminando
esse acerto aí de matrículas, etc. Então, eu estou preferindo esperar pelo menos essa primeira semana para eles terminarem isso aí tudo certinho e a gente poder abrir o AVA sem gerar inconsistências, tá? Então, eu espero que segunda-feira a gente já tenha o AVA aí funcionando para a gente conversar em cima dele, tá? E aí, pelo AVA ou pelo acadêmico, eu vou passando as orientações para vocês, tá? Se tiver encontro síncrono, em alguma aula, a gente vai avisando aí pelo acadêmico. E quando tiver o AVA, a gente avisa por lá. E aí, e como vocês, os que estavam lá em sistemas operacionais, pediram, eu vou abrir também um grupo no Telegram, tá? Alguns alunos pediram isso aí, e aí eu vou abrir um grupo lá. Eu não vou abrir um grupo para as duas disciplinas ao mesmo tempo, porque pode ter aluno, às vezes, que só faz uma ou outra, né? Então, pode dar uma certa confusão. Então, eu vou abrir um grupo separado, um grupo para sistemas operacionais e um grupo para infraestrutura, tá certo? Deixa eu olhar o chat aqui. Telegram. O Telegram, o Evelyn, ele é bem tranquilo, tá? De usar, de instalar. Se você quiser usar só para IFES, inclusive, você pode, ok? Ele não ocupa, assim, muito espaço, você pode usar pelo navegador do computador, tá certo? Mas o Telegram, eu acho ele mais confiável para usar num grupo, assim, de uma disciplina, tá certo? Para outras coisas, a gente pode usar o WhatsApp aí sem problema. Mas, pelo menos nesse momento, eu acho mais confiável a gente usar o Telegram, tá? Brenda, é bom, fica mais ágil a comunicação. Isso aí foi indicação, inclusive, foi requisição de alunos, requisição também das pedagogas, né, do setor pedagógico, da Priscila, que é a pedagoga responsável. Os coordenadores também indicaram fazer isso, abrir um grupo de conversa, né, para agilizar aqueles, porque a gente nem sempre está olhando o e-mail, né? Então, isso aí pode ser útil. Sobre as aulas de SO, eu só consigo chegar em casa após as 7h30. Bem, as aulas vão ficar gravadas. Por exemplo, essa aqui agora eu estou gravando e vou disponibilizar lá no AVA, tá, gente? Então, as aulas vão ser gravadas, essa aqui está sendo gravada, e aí eu vou publicar lá no AVA, porque é o que acontece isso aí. Caso você chegue atrasado, a internet cai, né, e outras coisas, você acessa lá pelo AVA e pode ver o que você perdeu, tá? Então, eu sempre todo encontro síncrono, eu vou gravar e jogo lá no AVA para ficar disponível para quem não teve acesso lá na hora. Caraca, ano 1930? Eu não saquei a pergunta, não. Beleza? Então, assim, quem tiver dúvida pode continuar na sala, né? E a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Mas da minha parte aqui, o que eu ia falar hoje da disciplina, eu já terminei. Tá certo? Eu vou só ficar agora respondendo as perguntas aí de quem tiver. Então, quem não tiver dúvidas, estiver tudo tranquilo, tá liberado. Tá certo? Já desejo aí boa noite para quem for sair. A Ruth está perguntando, aí vai ser um grupo para cada disciplina, para não ficar misturado ou um só? Não, a intenção é ter 2 grupos, tá? No Telegram. Um para sistema operacional e um para infraestrutura de banco de dados. Até porque tem alunos que às vezes faz uma ou outra disciplina, né? Então, para não misturar isso aí, a gente vai ter um grupo para cada.
tá? Boa noite, Eduardo, Davidson, boa noite, Gabriel, boa noite, Larissa, obrigado, você também. Tá bom, está ótimo. Essa é a primeira aula dessa disciplina, aula síncrona, sim, é a primeira aula, tá? E aí a gente vai mantendo contato via acadêmico e via AVA, até a gente se organizar aí no Telegram e etc. Tá certo? Mas semana que vem a gente já deve ter o AVA funcionando. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Ruth. Posso chamar de Ruth? Para facilitar. Boa noite, Jenny? Jenny? Pode ser. Isso, então beleza, Jenny. Boa noite, até amanhã, eu acho. Não, amanhã a gente... Hoje é quarta? Não, amanhã a gente não tem aula, não. Pelo menos comigo, né? Ok, boa noite, boa noite. Não enviaram e-mail, então? E-mail de quê? Não entendi, Rafael. Do outro professor? Não, ainda não entendi do que se trata. Pode falar aí, tá? É porque eu realmente não saquei qual foi a dúvida. Enviaram e-mail, então, de outro professor, se tiver. Ah, tá. Eu enviei e-mail via acadêmico para avisar das aulas, porque a gente estava sem contato ainda. Não sei se outro professor fez isso, tá? Mas eu fiz isso, eu fui lá no acadêmico e mandei e-mail para os alunos que estavam matriculados lá na disciplina. Se amanhã tiver, os outros professores não enviaram. Eu não sei, tem que ver com o Daniel, que é o coordenador, Daniel Trindade. Os horários estão lá no site do IFES Serra, Campus Serra. Então, é serra.ifes.edu.br. Tem lá os horários certinho. Aí você consegue ver os seus horários certinho. O nosso, acho que é segunda e quarta-feira. Tá? Não decorei ainda não, mas acho que é segunda e quarta-feira. Boa noite, valeu.